Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículo 1. E cumprindo-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. Pentecoste, uma festa anual dos judeus. Uma festa de um dia de duração apenas. Uma festa que era comemorada 50 dias depois da Páscoa. Uma festa para a consagração da colheita para Deus. Também conhecida como festa das semanas ou como festa das primícias. Uma festa onde a colheita recebida era consagrada a Deus. E a característica é que tinha a reunião de todo o povo, né? Como a Páscoa também. Quando nós nos reunimos, irmãos, para louvar e para consagrar algo a Deus, Deus abençoa, Deus se manifesta com poder e com bênçãos. Todo culto é uma reunião para louvar a Deus, para consagrar tudo a Deus, para ofertarmos a Deus, para ouvirmos a direção de Deus. O culto é um banquete espiritual, né? É um culto, é um serviço para Deus. Tanto é que em algumas línguas chamam o culto de serviço, né? E isso é agradável ao Senhor. Nós nos reunimos periodicamente durante a semana, tudo para glorificar, exaltar, louvar e consagrar ao nome do Senhor. E quando isso acontece, bênçãos vêm pela manifestação do poder de Deus. Muitas vezes elas são perceptíveis, outras vezes elas são bênçãos interiores. É um crescimento, é uma paz, é um alívio, é um sentimento de presença de Deus. E veja o que aconteceu no dia de Pentecostes, né, daquela época. E de repente veio do céu um som, como de um vento veemente e impetuoso, e encheu toda a casa em que estavam assentados. E foram vistas por eles línguas repartidas, como que de fogo, as quais pousaram sobre cada um deles. Irmãos, ocorreu um som de vento forte, uma visão de línguas de fogo repartidas, ou parecido com isso, pousaram sobre cada um deles. Não ficou um sequer sem ser tocado por essa manifestação. Foi algo inédito, algo extraordinário, algo diferente e abençoador ocorreu. Foi a primeira manifestação coletiva do Espírito Santo de Deus. E quando o Espírito Santo de Deus se manifesta, bênçãos inéditas, diferentes ocorrem. Na festa da colheita, eles estavam colhendo. Eles estavam colhendo a bênção do recebimento sobre todos do Espírito Santo de Deus. O Espírito Santo de Deus, ao longo da Bíblia, ele se manifesta, mas muitas vezes individualmente. Se manifestou com o Senhor Jesus. O Senhor Jesus, lá em Lucas 4, diz: eis que o Espírito de Deus está sobre mim. Ele foi batizado, ele recebeu a manifestação do Espírito Santo em forma de pomba, né? Mas foi o Senhor Jesus. Ele tinha presença e ele era dirigido, guiado pelo Espírito Santo. O Antigo Testamento mostra o Espírito Santo se apoderando de Sansão e trazendo a ele uma força descomunal. Mas aqui nesse caso, todos, né, de uma maneira geral, coletiva, todos receberam e sentiram a presença do Espírito Santo. Deus, ele age assim, tudo planejado, tudo preparado, tudo sincronizado. O Senhor Jesus vinha anunciando a vinda do Espírito Santo, mas o Espírito Santo não veio até que o Senhor Jesus ascendesse aos céus. O Senhor Jesus subiu aos céus, veio o Espírito Santo, que está conosco para sempre, como diz o Evangelho de João. Deus faz tudo sincronizado e tudo preparado. O Senhor avisou sobre a manifestação do Espírito Santo através das profecias do profeta Joel. E o Senhor também, o Senhor Jesus, também profetizou, avisou e prometeu por várias vezes da manifestação do Espírito Santo. É só você ler João 15 que você vai ver. E aqui no versículo 4 diz:
E todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar noutras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia que falassem. Todos, sem exceção, foram cheios do Espírito Santo. E a evidência era que eles falavam noutras línguas, por concessão do Espírito Santo, que conforme o Espírito Santo lhes concedia que falassem. Foi uma concessão do Espírito Santo falar em línguas estranhas, falar em línguas estrangeiras, no caso aqui então. Foi um batismo com o Espírito Santo, como nós chamamos hoje. Uma experiência extraordinária do poder de Deus, para que todos aqueles se lembrassem por toda a sua vida. E ficou o registro, para que nós saibamos como foi a vinda, o derramamento do Espírito Santo sobre todos pela primeira vez, né? Mas um parênteses a gente tem que colocar aqui. Todos foram cheios do Espírito Santo. Mas isso, naquele momento, mas isso não significa que todos permaneceram sempre cheios do Espírito Santo de Deus. Isso é importante ter em mente. Muitas vezes, muitas pessoas têm experiências extraordinárias com o Espírito Santo. Mas isso não significa que o Espírito Santo será sobre ela permanentemente. Porque o Espírito Santo vem, mas ele também se afasta. Ele se afasta dependendo das atitudes e das práticas oriundas do poder de decisão, do livre-arbítrio da pessoa. O Senhor Jesus sempre andava com o Espírito Santo. Ele era guiado, foi guiado até o deserto, era guiado por todos os lugares, sempre na presença do Espírito Santo. Mas teve um momento que o Espírito Santo se afastou e ele clamou: Deus meu, por que te afastaste? Porque naquele momento o Senhor estava carregando os nossos pecados. E pecados com a presença de Deus não combina. Pecados afastam, pecados, iniquidades fazem divisão entre nós e Deus, é o que diz Isaías 59, 1 e 2. Entendo, irmãos, receberam e foram cheios do Espírito Santo, mas isso não significa que permaneceram cheios do Espírito Santo. Porque tem pessoas que recebem ao longo da vida o batismo com o Espírito Santo, oram em línguas, recebem manifestações do Espírito Santo momentâneas. Mas isso não garante que o Espírito Santo é sempre sobre ela. Se ela transgredir, se ela sair da prática da palavra, se ela tiver pecados constantes, o Espírito Santo se afasta dela. Se afasta, irmãos. Isso é notório, isso é clássico. Veja o caso do Sansão. Sansão quebrou o voto, perdeu aquela força que o Espírito Santo lhe trazia quando ele se apoderava dele. Ou seja, o Espírito Santo não mais conferia a ele aquela força descomunal. Vejamos o caso de Salomão. Salomão também tinha sabedoria, andava com Deus, mas no final da vida, se corrompeu. O rei mais sábio, como a gente diz, terminou a vida como um tolo. E nós temos que entender isso. Veja o versículo 14 até o 17. Porque foi uma experiência inédita, ninguém tinha visto aquilo antes, e alguns estranharam, mas Deus sempre traz uma explicação, uma revelação. E aqui Pedro explica. Pedro, porém, pondo-se em pé com os 11, levantou a sua voz e disse-lhes: varões judeus, e todos os que habitais em Jerusalém, seja-vos isso notório, e escutai as minhas palavras. Esses homens não estão embriagados, como vós pensais, sendo a 3ª hora do dia. Mas isso é o que foi dito pelo profeta Joel. E nos últimos dias acontecerá, diz Deus, que do meu espírito derramarei sobre toda a carne, e os vossos filhos e vossas filhas profetizarão. Os vossos mancebos, jovens, terão visões, e os vossos velhos sonharão sonhos. Aqui,
Pedro trazia um entendimento porque muitos não entendiam o que estava acontecendo. Alguns de fora pensavam que eles estavam embriagados porque falavam com línguas estranhas, né? Enroladas, não entendiam. Quem não tem o conhecimento, a falta de conhecimento, faz a pessoa imaginar tudo quanto é tipo de coisa. Alguns acham que é loucura, é coisa de quem está fora de si. Pedro explica pela palavra, citando as profecias de Joel e as promessas de Deus. Irmãos, nós temos a responsabilidade de explicar aos desinformados, sempre citando as Escrituras. O Pedro citou aqui o Joel, citou as profecias de Joel. Então, quando você for evangelizar, quando você for falar a alguém sobre a palavra de Deus, explique, irmão. Cite as Escrituras explicando. Porque, irmãos, nós não podemos inventar nada. Tem muita gente inventando, irmãos. Não podemos adicionar nada ou tirar nada da palavra para tentar fazer a palavra mais palatável a alguém. Nós temos que trazer o entendimento da palavra para as pessoas. A pessoa cita isso. E se não tiver concordância com a palavra, não creia. Não creia, irmãos. Tem uma manifestação qualquer que não bate com a palavra, não creia, irmãos. As manifestações do Espírito Santo são singulares, são diferentes, são inéditas, são extraordinárias e exigem um discernimento espiritual. Quem tem discernimento espiritual, quem tem entendimento da palavra, até compreende, mas também muitas vezes é enganado. Sabe por quê? Porque o inimigo imita Deus. O inimigo queria ser como Deus, né? A soberba fez com que ele caísse, porque ele queria ser igual a Deus. Não conseguiu. Foi lançado abaixo do paraíso, foi lançado fora. E ele hoje imita Deus. Ele tenta imitar as manifestações do Senhor. E às vezes fica difícil, irmãos, discernir aquilo que é de Deus e aquilo que é imitação do diabo. Porque em função dessa manifestação do Espírito Santo, esse batismo com o Espírito Santo que ocorreu no dia de Pentecostes, alguns absurdos têm sido feitos em algumas igrejas, irmãos, dizendo-se que é a manifestação do Espírito Santo. E na realidade não são, é imitação do inimigo, são contaminações do inimigo, coisa da cabeça do homem, manipulado, enganado e contaminado pelo inimigo. Irmão, tem que tomar cuidado com isso. O cristão tem que estar alerta e sempre levar essas experiências, essas visões, essas coisas à luz da palavra do Senhor. Mas o que importa, irmãos, é que nós não sejamos só cheios do Espírito Santo em alguns momentos, mas que nós sejamos cheios do Espírito Santo em todos os momentos. Veja aqui que o Espírito Santo em Atos, ele dirigia a vida dos evangelistas, dos apóstolos. Atos capítulo 4, versículo 8. Diz assim: então Pedro, cheio do Espírito Santo, lhes disse: principais do povo e vós, anciãos de Israel. Pula aí para o capítulo 6, versículo 5. E esse parecer contentou a toda a multidão. E elegeram Estevão, homem cheio de fé e do Espírito Santo. Estevão era cheio do Espírito Santo. E Filipe, e Prócoro, e Nicanor, e Timão, e Parmenas, e Nicolau, prosélito de Antioquia. Pula aí para o versículo 7, versículo 55. Capítulo 7, 55. Mas ele, aqui o Estevão, estando cheio do Espírito Santo, fixando os olhos no céu, viu a glória de Deus e Jesus, que estava à direita de Deus. Capítulo 9, versículo 17. Você veja como eles eram cheios do Espírito Santo o tempo todo. Atos 9, 17. E Ananias foi e entrou na casa, impondo-lhe as mãos. Aqui Ananias orando pelo Saulo, que estava cego. Disse: irmão Saulo, o Senhor Jesus te apareceu no caminho por onde vinhas e me enviou para que tornes a ver e sejas cheio do Espírito Santo. Paulo, você além de recuperar a visão, você vai ser cheio do Espírito Santo, porque é a bênção maior, né, irmão? É fundamental ser cheio do Espírito Santo. Atos 11, 24. Aqui, porque era homem de bem e cheio do Espírito Santo,
e de fé, e muita gente se uniu ao Senhor. Atos 13:9. Todavia Saulo, que também se chama Paulo, cheio do Espírito Santo, fixando os olhos nele, disse, ó filho do diabo, e vai por aí afora. Então os homens de Deus, naquela época, faziam a obra, mas eles andavam na presença do Espírito Santo, andavam cheios do Espírito Santo de Deus. Irmãos, nós devemos andar cheios do Espírito Santo de Deus a todo momento. E não só com algumas experiências aleatórias, alguns cultos especiais. Como os homens de Deus, o que importa para nós é sermos cheios do Espírito Santo.